Começa agora. Paraíso Acontece. O que é notícia em São Sebastião do Paraíso e região. Os fatos marcantes da semana em uma conversa onde todos têm voz. Na Difusora FM. No ar. Paraíso Acontece. Comunicando, Dr. Cícero Barbosa. Bom dia, São Sebastião do Paraíso, bom dia, região. É com muita satisfação que nós estamos começando mais um programa Paraíso Acontece. Desse sábado, dia 17 de agosto do ano de 2024, estamos chegando aí na metade certinha do mês de agosto, terceiro sábado desse mês, um mês demorado, como todo mundo diz, porque agosto não tem feriado, né? São ao todo aí 22 dias úteis, 5 finais de semana, 5 sábados, 4 domingos, e nós estamos justamente na metade exata desse mês. Hoje, nesse sabadão, nosso programa Paraíso Acontece tem muita novidade, muita informação para você que está sintonizado com a gente, porque ontem, sexta-feira, dia 16, foi dado o pontapé inicial para as campanhas políticas visando as eleições municipais que acontecem no próximo 6 de outubro. Esse ano, então, para quem ainda não está bem informado, para quem ainda não estava com essa informação muito clara, as eleições estão chegando. Então, daqui a exatos 50 dias, mais ou menos, vai estar acontecendo as eleições municipais de 2024, aonde estarão sendo eleitos prefeitos ou prefeitas, vereadores ou vereadoras para todos os municípios do Brasil. E aí as articulações, as movimentações já estão a todo vapor, tanto aqui em São Sebastião do Paraíso, como também na nossa região. E conforme a gente falou na última semana, no nosso último programa, a Difusora, a sua rádio da família, vai fazer esse ano uma cobertura sensacional, uma cobertura muito especial, com muitas notícias e com muitas informações sobre aquilo que nós temos nas eleições municipais aqui de Paraíso, da cidade de Passos, da cidade de Itamogi, de São Tomás de Aquino, Monte Santo de Minas, de Jacuí, Pratápolis, Cássia, com informações para você ouvinte de toda a nossa região. E também com algumas curiosidades sobre as nossas irmãs, sobre as nossas vizinhas cidades do interior de São Paulo. Informações sobre as eleições ali na cidade de Franca, Ribeirão Preto, Patrocínio Paulista, Itirapuã. Você informado sobre as eleições aqui na Rádio da Família 103,1. E hoje no nosso programa nós também temos uma informação muito bacana para você que quer estudar em uma universidade federal. É isso mesmo, você que está pensando, né? É meio do ano, já quero estar me organizando para começar a estudar e não sabia que tem essa oportunidade de começar a estudar ainda esse ano, né, numa universidade federal. E tem muita gente que parece absurdo, Daniel, mas tem muita gente que não sabe que a gente tem universidade federal aqui em Paraíso. Nós temos um trabalho muito bacana que é conduzido ali com muita maestria pelo Dr. Fernando Ferrari, diretor do campus da Universidade Federal de Lavras, aqui em São Sebastião do Paraíso, com uma equipe de doutores fantástica, equipe com profissionais muito capacitados, professores de alto nível, fazendo ali com que a Universidade Federal de Lavras aconteça de uma forma muito significativa aqui para a nossa região do sudoeste de Minas Gerais, aqui para a micro-região de São Sebastião do Paraíso e, por que não, para todo o estado, a UFLA já recebendo alunos aqui em Paraíso de diversas regiões do Brasil. E para a gente falar sobre isso hoje, está comigo aqui nos estúdios da nossa Rádio Difusora a professora Ana Cláudia, ela que é doutora em matemática, atualmente é a coordenadora do curso de bacharelado interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação da UFLA aqui de Paraíso, e a gente vai falar sobre uma novidade que a UFLA tem, que é uma nova forma de processo seletivo. Porque até então a UFLA tinha duas possibilidades de você entrar para a UFLA, né? Que era o vestibular tradicional, tinha também o PAS, e agora a UFLA está com uma novidade e a doutora Ana Cláudia vai falar comigo sobre isso aqui no nosso programa. Doutora Ana Cláudia, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui para a gente falar de educação, né? Bom dia, Cícero, prazer é todo nosso, ocupar esse espaço aqui tão importante para mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui em Paraíso através da Universidade Federal de Lavras. Doutora Ana Cláudia, a UFLA aqui em Paraíso, algumas pessoas ainda têm essa dúvida, mas ela já é uma realidade muito presente na sociedade, né? Inclusive, ontem, sexta-feira, aconteceu aquele evento bacana lá na UFLA, que foi um encontro dos estudantes de ensino médio de tempo integral dessa nossa micro-região. Fala pra gente um pouquinho sobre como que tá essa
caminhada da UFLA, né? Nesse início que já não é tão início mais, porque já tá indo, se eu não me engano, pra 4ª ou 5ª turma, Ana Cláudia? Isso, na verdade a gente já tem, as atividades começaram em 2022/1, primeiro semestre. Então a gente tá com uma turma agora indo para o seu último semestre, vamos ter possíveis formandos aí agora nesse segundo semestre de 2024. Que bacana, então a primeira turma já forma agora. Já forma agora, porque o nosso curso tem esse diferencial de ter um primeiro ciclo de 3 anos, né, Cícero? Esse ciclo de 3 anos é justamente o bacharelado interdisciplinar, né, doutor? Perfeito, exatamente. E aí a gente tá com essas parcerias, é muito importante para nós estar junto com o pessoal do ensino médio. Tivemos ontem cerca de 700 a 1.000 estudantes de ensino médio de tempo integral. Tudo, Ana Cláudia? Isso, que bacana. Tava muito lindo de ver aquele campus cheio e a gente tem fé que isso vai acontecer, a gente vai conseguir colocar cada vez mais alunos lá dentro. Porque é tudo um processo, né, Ana? A gente sabe que começar uma universidade pública, principalmente depois de um governo federal desastroso, como que foram o período que antecedeu 2022, né? Exatamente. 2022 nada, né? Até 2023, né? Finalzinho de 2022 ali, quando teve a mudança de governo, as coisas começaram a acontecer um pouco melhor, mas também a gente tem que destacar que com tudo de ruim que teve no governo anterior, Paraíso foi uma das únicas cidades do Brasil que teve uma inauguração de universidade federal no governo anterior, né? Com certeza, esse é um grande mérito, né? Muitas pessoas trabalharam para que isso se concretizasse e é uma realidade. E a UFLA já está instalada. Não é da noite pro dia, né? Não, com certeza, Cícero. Nós estamos lá hoje com pouco mais de 20 professores, mas até completar os 5 anos do ciclo final, né, da engenharia, nós vamos chegar a 60 docentes aqui no campus. Isso é muito bom. E a gente falava nos bastidores, né, Ana Cláudia? Eu fui aluno da UFLA, eu já tive a oportunidade de ser professor formador no EAD, de ser tutor, e o pessoal compara muito a UFLA Lavras com a UFLA Paraíso. E sempre que o pessoal comenta isso comigo, eu já de cara falo, pessoal, tem que ter paciência, porque a UFLA Lavras está indo para 116 anos, já é um histórico grandioso, e aqui a gente está caminhando, e eu digo que está caminhando muito bem, porque com alguns anos de campus, já está com uma estrutura bacana como a gente tem ali, com professores já a todo vapor com as suas pesquisas, tem o exemplo do Leonilson trabalhando muito na área da inovação, o Fernando, o Rafael trabalhando bastante ali, uma turma muito bacana, desenvolvendo muita coisa num período pequeno, então é ter paciência que a longo prazo a gente vai construir uma história muito legal da UFLA, né? Com certeza, Cícero. E a gente tem esse diferencial de ter professores muito engajados. Você citou o professor Leonilson, tem também o professor Henrique. O Henrique com a robótica fazendo um trabalho fantástico com as escolas, né? Recentemente nós tivemos o sucesso aí, né, com 2 aprovações em projetos associados à FAPEMIG, que vai investir mais de R$1 milhão com esses 2 projetos vigentes. Muito bom. Em parcerias com empresas da cidade, né? Então é muito legal a gente ver a universidade trazendo educação de qualidade para os alunos aqui da região, a comunidade mas no envolve geral, a comunidade, envolve empresa, parceria de inovação, de desenvolvimento de tecnologia. Então é para que todo mundo cresça junto. Ana, fala pra gente um pouquinho, a gente fez esse pano de fundo aí contextualizando esse histórico e essas atividades gerais da UFLA, mas a gente viu, né, e foi esse o motivo do nosso convite, pra gente dar essa ênfase na UFLA, essa nova possibilidade de processo seletivo. Conta pra gente um pouquinho desse novo formato, como que ele surgiu, o porquê desse formato novo de processo seletivo. Legal, é muito importante mesmo deixar claro que é um processo seletivo simplificado, né? O método de ingresso principal na universidade, na UFLA, é pelo SISU, e essas inscrições do SISU ocorrem sempre de acordo com o cronograma do MEC no começo do ano. Então eu dei informação errada no início, não tem vestibular na UFLA, é só SISU e o PAS. SISU e o PAS, exatamente. A UFLA não tem vestibular particular. Mas que ela tinha, né? Já de um tempo pra cá é só a nota do Enem que é contemplada, ou a nota do PAS, que é o processo promovido pela própria universidade, né? Pra quem não conhece o PAS, pessoal,
Eu posso falar dele um pouquinho, se a Ana me permite, porque a gente auxilia a UFLA na coordenação desse projeto lá pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. O PAS eu acho fantástico, porque o estudante do ensino médio, ele vai fazer as provas, né? São 3 provas que ele faz, quando ele está no primeiro ano do ensino médio, quando ele está no segundo, e no terceiro ele utiliza, se não me engano, a nota do Enem, né? Perfeito. Então vai somando parte das notas desses 3 anos, e o aluno vai conseguir uma classificação bacana, e o que eu mais motivo os meus alunos quando eu estou lecionando no ensino médio, e a galera que faz técnico com a gente de fazer o PAS, porque ele já vai tendo uma noção do processo universitário, ele vai se preparando para o Enem também, né, Ana? Isso mesmo. E agora a gente também tem episódios do PAS aqui na cidade, né? Exatamente. Desde 2022 a gente está fazendo as aplicações de prova do PAS aqui em Paraíso, de modo que o pessoal não precisa mais de se deslocar até Lavras. Exatamente. Né? E o legal de falar também, Cícero, é que para o primeiro semestre do ano, 60% das vagas é para SISU e 40% é via PAS. Então, acaba sendo um diferencial para os alunos atingirem, né, conseguirem uma vaga na UFLA, se eles fizerem essas 3 etapas. Então, na verdade, o estudante, de um modo geral, no início do ano, ele tem 2 formas, né? Ele pode tentar PAS e ainda pode tentar SISU pelo Enem, né? Exatamente. A chance é dobrada. Exatamente. E esse processo novo, doutora? Explica um pouquinho dele pra gente. Tá. O processo seletivo simplificado, ele tem o intuito, então, de ocupar as vagas que não foram preenchidas via SISU e via PAS. Esses 2 outros processos seletivos que a gente comentou, eles ocorrem no primeiro semestre. Vagas remanescentes ainda tem aplicação do SISU, mas tem vagas desocupadas e a gente quer preencher, quer ver a universidade cheia de alunos, então, né? A gente poderia dizer que esse processo seletivo simplificado é para quem optou por não, ou optou ou esqueceu de cadastrar no SISU pro segundo semestre. Isso, exatamente. E agora eles vão ter a oportunidade de se cadastrar. E como que vai fazer esse cadastro? Tem uma parte mais importante nesse caso, que é o processo seletivo simplificado, ele contempla notas do Enem de até 15 anos. Eu vi isso e achei fantástico demais. Eu Muito vi uma postagem incrível. Da reitoria com vídeo lá explicando, com material. Falei, mas de 15 anos? Exatamente. Então só não vai estudar se não quiser, né? Só se não quiser. Notas do Enem desde 2009 né? Podem ser utilizadas nesse processo seletivo. E quais notas que vão ser contadas, Ana? É o resultado final do Enem ou ele vai pegar apenas uma das áreas? Vai entrar a nota de redação também? Entra a nota das provas e a nota de redação. Só que os pesos são feitos, assim como no SISU, de acordo com a área da vaga que o candidato se candidata, né? Que ele tem caso, interesse. Aqui é a área das engenharias. Isso, aqui para nós acaba sendo das ciências exatas, ciências né? Exatas. Acaba tendo um peso maior. Tá. A gente falou, Ana Cláudia, que o estudante que vai ingressar na UFLA aqui em Paraíso, ele começa no bacharelado interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Explica pra gente um pouquinho o que é esse bacharelado, qual que é a proposta dele. Certo. O bacharelado interdisciplinar, ele tem essa visão da engenharia baseada em ciclos. O primeiro ciclo, ele é básico para todo mundo que queira fazer as engenharias. Aqui no nosso campus a gente tem engenharia de software, engenharia de produção e engenharia elétrica. Então quer dizer que seriam aquelas disciplinas para o ouvinte que está sintonizado com a gente, que ele iria estudar em qualquer um dos cursos de engenharia dele. Exatamente. O que foi feito foi uma organização didática para que todo mundo curse elas ao mesmo tempo e depois vá para o específico, é isso? Exatamente, só que com uma vantagem a mais, né? Na verdade são 2 vantagens. A primeira é, o aluno que tem dúvidas sobre qual engenharia ele acredita ser melhor, ele já se prepara nesse processo, nesse primeiro ciclo, ele tem a oportunidade de fazer tanto disciplinas de uma engenharia quanto de outra. Ah, perfeito. Então existe um núcleo comum que ele vai conhecer um pouquinho de cada área. Ele vai conhecer um pouquinho de cada área. E ao final desses 3 anos, né, que é o bacharelado interdisciplinar, ele também tem um diploma, ele cola grau, esse já é válido como um diploma de ensino superior, e o aluno que queira ingressar, por exemplo, numa pós-graduação, né, ou mesmo que não tem interesse em fazer a engenharia, ele já tem um diploma, né, Cícero? E aí, qual seria a finalidade desse diploma, Ana? Porque esse é um questionamento que a gente ouve muito no nosso dia a dia. Eu vou fazer o bacharelado interdisciplinar, mas eu vou estar habilitado para trabalhar em qual área? É interessante a gente pensar que seria uma área básica de engenharia, né? Uma formação não especialista ainda, né? Que precisa desses outros 2 anos para ser um engenheiro de produção, por exemplo, ou de elétrica ou de software, mas ele tem habilitações específicas, como programação, ele já tem um envolvimento com essa área.
envolvimento com capacidade analítica de resolução de problemas, são diferenciais, por exemplo, para quem faz uma universidade, né? E principalmente, pessoal, para você que está sintonizado aqui na Difusora, esse bacharelado interdisciplinar, como a doutora Ana Cláudia disse, você recebe a diploma no final de 3 anos. Não é certificado, não é declaração, porque o pessoal confunde muito diploma com certificado com declaração. Declaração é quando você está concluindo um processo ali, ainda não tem um documento final, vai lá e emite uma declaração. O certificado é para curso básico, vai fazer um curso de qualificação profissional, um curso de extensão, participou de um evento. E diploma não, o diploma é aquilo que de fato vai te habilitar para exercer uma profissão. E com o diferencial que muitos concursos públicos, para cargos genéricos, ele vai exigir apenas que seja formação em ensino superior, sem definir qual área. Exato. Então você fez o bacharelado interdisciplinar, você já vai corresponder a esse requisito de ter um diploma, e aí você fala assim, fiz, mas não gostei, não é minha área engenharia, não é minha praia. Você pode pegar e fazer uma especialização na área de informática básica, uma especialização em outras áreas qualquer, que você queira ter uma profundidade de conhecimento, e vai para uma outra faculdade e elimina a disciplina. Mas eu duvido muito que quem fizer os 3 anos não vai querer fazer uma das engenharias, né, Ana Cláudia? Eu concordo com você, Cícero. Eu acho que o aluno, ele tende a ficar cada vez mais encantado com a área, né? E o interessante da gente pensar também que a Universidade Federal, e aqui a gente tem um curso que é integral, demanda tempo curso integral. É um curso integral. Demanda tempo e dedicação do aluno, só que não apenas nas disciplinas. Ele tem oportunidade de vivenciar oportunidades em grupos de estudo, de fazer inglês, grupo de pesquisa, eventos de extensão, exatamente. É uma formação integral, né, Ana? Integral. Não integral só de tempo, mas integral no contexto de como formação profissional, né? Com certeza. Esse estudante, ele acaba sendo diferenciado, né, no mercado, porque cumprir tabela de assistir matéria é uma simples, coisa né? simples. Agora, vivenciar as experiências que a universidade proporciona, né, é outra coisa, com certeza. Pessoal, então fica aí essa informação importantíssima. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pela UFLA, fui aluno da UFLA, minha primeira pós-graduação foi lá no campus histórico em informática e educação pela UFLA, num momento que a gente ainda não tinha toda essa abertura de ensino superior como a gente tem hoje, que eu concluí a minha primeira pós lá em 2008, 2009, né? De lá pra cá a gente construiu uma história com a UFLA, tivemos um pouquinho de responsabilidade nesse processo de vinda do campus, trabalhei até na construção do campus, Ana. Olha, que legal. Então foi muito bacana tudo isso, e eu acho que você que está terminando o ensino médio tem que aproveitar essa oportunidade, tem que agarrar isso com unhas e dentes, pessoal, porque hoje Paraíso está no hall das poucas cidades do Brasil que tem um campus de universidade federal. E não é de qualquer universidade federal, nós estamos falando da Universidade Federal, que está entre as 5 melhores da América Latina na questão de sustentabilidade, está entre as melhores do Brasil em índice de desempenho dos alunos. Então não é qualquer faculdade, você vai estudar numa faculdade que, aonde você chegar, o seu diploma vai fazer a diferença. Não que hoje isso seja diferencial mais, porque a gente já passou daquela fase onde só o diploma garantia empregabilidade. Mas eu tenho certeza que quem estuda na UFLA, onde chega, o mercado do trabalho, o mundo do trabalho, olha com um olhar diferente, porque sabe que foi uma formação integral, né, Ana? Isso mesmo, com certeza é um diferencial. Acho que é importante a gente falar, Cícero, o período de inscrições. Isso é o que eu ia te perguntar. Até que dia que vai as inscrições? O estudante tem que fazer de que maneira? É online? Ele pode se dirigir no campus se ele não tiver computador em casa, se precisar de um apoio? Pode, com certeza. Estamos lá para ajudar, né? A Secretaria Integrada, ela funciona das 7 da manhã às 17, então pode procurar a gente lá no campus também. Mas se quiser fazer a inscrição de casa, dá para fazer também. Sim, as inscrições são feitas online, de forma gratuita, no não tem site. Taxa. Não tem taxa. E no site da UFLA. O endereço do link é cops.ufla.br. Ou só entrar no ufla.br que ele já vai ter o bannerzinho rodando lá pro processo seletivo simplificado. Com certeza, né? vai encontrar lá. E as inscrições iniciaram ontem já, Cícero. Então, o pessoal que não quiser perder tempo já pode entrar lá. hoje. E até que dia vão as inscrições? Vão até dia 28. E aqui para Paraíso, quantas vagas nesse processo? 89 vagas. Então todo mundo que quiser estudar tem vai uma chance ter chance grande, né? para todo mundo. E as aulas começam quando, professora?
29 de setembro. Que é o início do segundo semestre, Início né? do segundo semestre, O ouvinte pode estar um pouquinho... mas como assim? Segundo semestre em setembro? Porque a gente teve a greve docente do pessoal técnico-administrativo das universidades federais e da estadual também, porque lá na UENG em Passos, que é onde eu leciono, a gente está passando pela mesma situação. E aí o segundo semestre vai começar, então, 29 de setembro. É uma novidade e é até bom, porque quem perdeu o time lá atrás ainda consegue começar a estudar nesse ano de 2024. Isso mesmo, corrigindo, eu falei 29, mas é 23. 23 de 9. setembro. Isso Então, mesmo. beleza. Ana Cláudia, agradecemos demais a sua disponibilidade. Os microfones da Difusora estão abertos para qualquer divulgação que vocês precisarem, eventos, projetos de extensão, projeto de pesquisa. Manda e-mail pra gente, pode me chamar no zap da rádio, que pra gente é um prazer levar essa utilidade pública para a população, não só aqui de Paraíso, mas de todas as nossas cidades da região, porque a Difusora, cada dia que passa, a gente descobre um lugarzinho que ela tá chegando mais longe e informação nunca é demais pro nosso ouvinte. Isso mesmo, eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece, um abraço para todo mundo lá na UFLA. Essa foi a professora doutora Ana Cláudia, que participou aqui do nosso programa Paraíso Acontece, falando comigo sobre o PSS, o Processo Seletivo Simplificado da UFLA, para esse segundo semestre de 2024, com 89 vagas para o Bacharelado Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação, curso que tem duração de 3 anos, e que o estudante depois tem a opção de fazer uma das engenharias ofertadas aqui no campus da UFLA, engenharia de software, para você que quer trabalhar com programação, desenvolvimento de aplicativo web, todas as questões envolvendo programação e desenvolvimento de aplicativos, ou engenharia de produção, para você que deseja atuar aí nas indústrias de um modo geral, e ainda engenharia elétrica, que é uma das profissões do futuro, sobretudo hoje com todas essas mudanças que a gente está vendo nos sistemas e redes elétricas. Não percam a oportunidade, é a Universidade Federal, 100% gratuita, e aqui no quintal de casa. Para quem não sabe onde fica a UFLA, ela está pertinho ali da Avenida Zezé Amaral, naquela região que nós chamamos hoje ali do Novo Fórum, ali na região do Jardim Mediterrâneo. Então chegou ali na Zezé Amaral, já vai ter a plaquinha mostrando para onde fica a UFLA, e quem não conhece, pessoal, tem que passar por lá, porque o campus da UFLA está sendo construído, mas já tem prédios funcionando, então um campus muito bonito, muito tecnológico, e você vai ter essa oportunidade de fazer faculdade na sua cidade. E para você que é aí de Tamugi, Jacuí, Monte Santo, toda essa micro-região nossa, pessoal de Pratápolis, Cássia, muito mais perto do que ter que ir para Lavras, e com um diploma igualzinho meu, que estudei lá em Lavras, e de todo mundo que fez a oportunidade de estudar por lá. Fica dado o recado, essa é a Difusora 103,1, programa Paraíso Acontece, do seu sábado 17 de agosto. A gente volta já já falando sobre as eleições 2024. Estamos apresentando o programa Paraíso Acontece. Paraíso Acontece, na Difusora FM. Estamos apresentando o programa Paraíso Acontece. Paraíso Acontece, na Difusora FM. Estamos voltando então com o nosso programa Paraíso Acontece, sábado 17 de agosto de 2024, e está começando então o período eleitoral que visa as eleições desse ano, eleições que vão acontecer no dia 6 de outubro, e a Rádio Difusora esse ano fazendo uma cobertura muito especial, uma cobertura bastante detalhada para você ouvinte ficar informado daquilo que vai acontecer ao longo da campanha eleitoral. São pouco mais aí de 45 dias de campanha, né? Temos aí esses 15 dias do mês de agosto, mês de setembro cheio de campanha, mais 30 dias, então vão dar aí 45 dias, e campanha acontecendo até o dia 5 de outubro, chegando então nos 50 dias.
recebo com muito prazer, com muita satisfação no nosso programa, nosso diretor aqui da Rádio Difusora, Alessandro Calisto, para a gente começar a falar com você, ouvinte, sobre essas informações tão importantes para você se preparar para tomar a decisão correta na hora do voto. Bom dia, Alessandro, seja bem-vindo. Cícero, bom dia para o Denlon, para a professora Ana Cláudia, que estava aqui agora, acompanhava a entrevista dela. Como que é bom a gente saber que a cidade de Paraíso tem uma UFLA, a Universidade Federal de Lavras, aqui em Paraíso, um campus daqui. Presencial, pouco mais de 150 alunos e mais já professores. Tem, formatura esse ano, formatura esse ano. Ainda brincava com você fora do ar aqui, que são os filhos da pandemia, né? Que vão nascer aí. Começou logo depois da pandemia. E aí é bonito de ver, porque assim, uma das funções dessa casa, dessa emissora é isso, né? É trazer para nossa comunidade, para nossa população, que de bom acontece na nossa cidade. Então, uma das funções do Paraíso Acontece é isso, é trazer essa informação e o que acontece, saber que tem uma UFLA aqui na cidade. E eu ainda falava com a professora Ana Cláudia, Cícero, o tanto de cidade que quis à época ter um campus aqui, como Paraíso tem. Né? É como dizem aí, não é pouca coisa, não, é muita coisa. É muita coisa. Só quem muita teve coisa com esse processo de trazer a UFLA, que sabe, viu, Alessandro? Foi um parto e meio. Um parto e meio que hoje é da cidade, né? É da comunidade. Né? Eu não fui lá ainda depois de instalado. Vou te levar para conhecer lá. Me leva que eu quero ir sim. Não fui lá depois de instalado, mas os prédios e tudo, o campus de forma geral, né? Mas você deve ter gente de várias partes do Brasil. Já começa a chegar alunos de vários lugares do Brasil, a região abraçando a causa, né? Porque isso é muito importante. O custo-benefício, Alessandro. Porque para um aluno deslocar de Paraíso para outra cidade, sim, além do transporte, você tem moradia, você tem alimentação, e agora ele faz tudo em casa. E tanto, né? Uma coisa interessante, você fala de deslocamento, você de moradia. Isso, né, Alessandro? Eu vivi isso todo dia para São João da Boa Vista, quando eu fui cursar comunicação lá. Mas você falando, né, me vem aqui que esses dias, em dois momentos, por ocasião da Esquadrilha da Fumaça, né, do pessoal lá de Pirassununga teve aqui, e é um show à parte, né? E aí eu parei o carro naquele bairro ali, que é o Mediterrâneo. É uma outra cidade, né? Construções novas, predinhos ali de 3, 4 andares. Já tem prédio de 10 andares. De 10 andares ali? Já. Então, nem sabia desse. Ó. E aí você tem um novo espaço, um novo local, uma nova área urbana da cidade que vai se transformando junto com a chegada da universidade. A UFLA, ela puxou para ali, eu brinco, duas questões, a economia e a especulação. Sim. Né? Porque o pessoal que tá sobrando... E uma vive da outra, se alimenta literalmente da outra. Quem tá sobrando um cascalhinho tá investindo, tá querendo fazer as suas construções ali, pensando no futuro, né? Porque a expectativa é que a UFLA, a médio prazo, chegue ali em pelo menos 1.000 estudantes. Então você imagina 1.000 alunos matriculados, funcionando ali todo dia, vai dar uma movimentação muito bacana naquela região. Com certeza, eu desconheço cidade, município que receba uma universidade e não cresça, não desenvolva. Né, não vá para frente. Não tem como. Toda cidade que recebe uma universidade, ela cresce, ela desenvolve e ela literalmente, como dizem por aí, vai para frente, né? Então isso é muito bom. Bacana de ver essa entrevista aqui em loco. E você que está ouvindo a gente ou acompanhando pelas nossas redes sociais, através do @Rádio da Família, pode acompanhar, que é muito bacana. Mas você dizia, né, que é o que me traz aqui na edição de hoje, sábado, dia 10 de agosto. 17. Passou rápido, chefe. Sábado, dia 17. Eu já olhei assustado ali pro calendário, porque eu falei, meu Deus do céu. Já estamos na metade. 17. Olha como que o tempo chega e faz assim com a gente, né? Então, nesse sábado, dia 17, e ontem, dia 16, sexta-feira, é interessante, a gente conversava também fora do ar, porque já teve uma movimentação de candidato a vereador. Já teve, a coisa ontem começou cedo. Até ontem era pré-candidato, né? Era pré-candidato. Hoje é candidato. Hoje já é candidato. Então. Até na quinta-feira, 11h59, às 23h59, era aquele pré que já estava se transformando, né? Era o casulo da borboleta abrindo. Porque a candidatura já estava... Voou. A candidatura estava registrada, mas não poderia começar a campanha. Então ontem, dia 16, meia-noite, foi dada a largada e aí já teve candidato a prefeito fazendo o barulho de madrugada, candidato a vereador. Aquele povo de igreja, né? Parecendo vigília, né? Vigília, aquelas coisas. Vigília. Na época que tinha procissão lá pra igreja da Noca, o pessoal saía de madrugada, tava mais ou menos igual. E você me fala tudo isso, Cícero, me remete a uma coisa, né? Aqui pelo rádio,
a primeira vez que eu trabalho como sonoplasta foi no ano de 1989, que teve uma eleição ali, e era um ano muito interessante, que era a eleição presidencial, que a gente saía da Constituição de 1988, né, com Ulisses Guimarães, aquela foto histórica dele lá, lendo o discurso e promulgando, né, que tínhamos o final da ditadura, a Constituinte de 88, e em 89 teve uma eleição para presidente, que é aquela eleição que foi cotada a presença do Silvio Santos. Esse mesmo que você pensou aí, Silvio Santos, que é aquele apresentador de TV, era cotado para ser um dos pré-candidatos ou ali, candidatos à eleição. Chegou a ser pré-candidato, depois a ser, retirou o nome, né? E aí acontece tudo aquilo que já está na história, né? Os candidatos de sempre, isso é ruim, né? Porque tem muita gente que tem até gente hoje... que estava lá naquela época. Tem gente que estava lá em 89 e continua até hoje. O próprio presidente da República, sim, o Lula, disputou e perdeu naquela ocasião pro Fernando Collor de Mello. Né? Então, assim, quando a gente começa a contar tudo isso, né? Eu lá em 89 fazia mesa para um grande radialista que tinha na época, que é o Ney Ácula, da Rádio Rural Nova Guaranésia, que hoje migrou para o FM também e acomoda a Mix FM 104,1 lá na cidade de Guaranésia. Lembrando tudo isso, quantas eleições eu já não passei, seja municipal, ano de Copa, ano sim, ano não, né? Ano de Copa é para presidente, ano de Olimpíada é ano da municipal. E aí na última, né, que foi essa que 2022, que sagrou campeão desse pleito municipal, o Marcelo Moraes. 2020, né? Porque a última eleição de 2022 foi para presidente, exatamente, 2020. Marcelo Moraes e Daniel, né, sagraram-se campeões, e hoje eles voltam, né, com essa chapa aí, e é um pouco de tudo que a gente vai conversar no programa de hoje. Temos então em 2024, a partir de hoje, dia 17 de agosto, mais uma corrida eleitoral aqui na cidade de Paraíso. Ano diferente esse, né, Cícero? Ano diferente. Para quem está acostumado aí no comércio, para o pessoal que é servidor público, para nós da área da imprensa, da comunicação, vira um ano atípico. Sim. Porque toda a movimentação administrativa, burocrática da máquina pública, seja municipal, estadual, federal, ela sofre as influências desse calendário eleitoral e todo mundo acaba respingando um pouquinho disso, né, Alessandro? Sim, Um exemplo disso, pessoal, para você que está em casa sintonizado com a gente. Aqui em São Sebastião do Paraíso, Alessandro, estão registrados, de acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral, 124 candidatos disputando as 11 cadeiras para vereador. Então, olha só, é gente demais. É gente demais. Eu fazia uma conta, e você que já prestou inúmeros vestibulares na tua vida, e passou em todas, né, de todas as que você passou, todas as vagas, chega a ser quase um vestibular, né? Chega a ser quase um vestibular, porque isso vai dar uma média de 11,3 candidatos por vaga. Ou seja, eu tenho que deixar 10 pessoas para trás para garantir a minha cadeira. E pro pessoal que tá nos ouvindo, você dona de casa que tá aí dando essa preferência pra difusora, você que tá passeando aí na cidade, indo buscar verdura na feira, indo levar o filho pra casa da avó, indo no mercado e o radinho do carro tá sintonizado, pode ficar pensando, mas 124 candidatos, então os 10 mais votados que serão eleitos? Não é nada disso. A eleição proporcional, que é a eleição para vereador e depois a nível estadual para deputado estadual, federal e senador, no Brasil ela ainda não é no caráter majoritário, aonde ela iria escolher os 10 mais votados. Então o cidadão ele pode ter muito voto e não ser eleito, como aconteceu com a Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, que ganhou na quantidade de votos, mas quem foi presidente da República foi o Donald Trump. Então, para vereador, a lógica é mais ou menos essa, e a gente sempre tem acontecimentos nesse estilo aqui em Paraíso. Lá nas eleições de 2016, teve um candidato que está tentando a eleição de novo, porque não foi eleito na época, que teve mais de 1.000 votos e não entrou, e teve gente que com 600 votos entrou. Depois de 2020, a gente teve essa situação de novo, com uma senhora que estourou de voto, mas não foi eleita. Depois de 2020, a mesma senhora teve voto pra caramba e não foi eleita, e nessa eleição ela jogou toalha e falou, vou mexer com isso de novo. Pois e aí a pessoa desanima porque fala, essa regra tá errada. Eu não concordo com isso. E aí eu quero saber a tua opinião, e de você também, né, que tá aqui ouvindo a gente, pode interagir aqui com a difusora, pelo telefone, pelas redes sociais, para saber. Te pergunto, Cícero Barbosa, o que você acha? Aí já te dou a minha opinião. Pra mim, abre lá, são 124
124 candidatos. São 11 vagas, os 11 mais votados, vambora. Teve empate. O Alessandro teve 1.000 votos e o Cícero teve 1.000 votos. O desempate tem uns critérios que você vai contar pra gente, mas a minha opinião, os 11 mais votados é quem deveria entrar. Mas não é bem assim que funciona, Não é bem Cícero? assim. Como que funciona o processo? Aqui em São Sebastião do Paraíso, a gente deve apurar nessas eleições aproximadamente 38 a 40 mil votos válidos. O que é votos válidos? A gente tem em Paraíso pouco mais de 52, 53 mil eleitores aptos a votar. No próximo sábado a gente vai trazer essa informação com clareza e estamos tentando uma agenda com o chefe do cartório, que está meio tumultuado a coisa por lá. A gente vai tentar trazer o chefe do cartório aqui no próximo sábado para dar mais detalhes pra gente. Então, desses 54 mil paraizenses que vão às urnas, alguns vão pé da vida e vão falar assim, vou votar em ninguém, vou apertar o branco lá e pronto. Outros vão inventar um número que não existe, que é o chamado voto nulo. Ou a pessoa erra sem querer. Era pra ela votar no número... Sem querer querendo. Sem querer querendo. Tinha alguém que falava isso lá na televisão. Vamos falar o número que pode, que não é número de nenhum candidato. Era pra ela votar no 99, ela vota no 98. Não existe 98 cadastrado, então vai ficar como voto nulo. Então você pega os 58 mil votos, desconta o nulo, desconta o branco, é o que a gente chama de votos válidos. E aí vai pegar esse total de votos válidos, que algumas expectativas é que seja em torno de 38 mil votos, ou talvez um pouquinho menos para vereador, e vai dividir isso por 11. Então se a gente dividir 38 mil por 11, vai dar em torno aí de 3.400 votos. E aí cada partido que está disputando a eleição tem que ter 3.400 votos e elege o mais votado do partido. É essa o cálculo. E nós já tivemos aí aqueles que estouraram nas urnas, né? Os campeões de votos, né? Me lembro de dois aqui de momento, né? Marcelo Moraes, quando foi candidato a vereador, teve um dos mais votados. Eu acho que o mais votado da história de Paraíso. E depois, em segundo lugar, Ademir Santos, né? Isso. Que na época... teve lá época... atrás também, né? O Djalma Gil, que era dentista, que foi um dos mais votados até Ademir Santos, se não me engano, na votação proporcional, né? Então sempre tem alguém que vai estourar de voto aí. Cícero, mas me chama a atenção que mesmo sendo 124 candidatos, né, concorrentes a esse pleito para 2024, me chama a atenção o desinteresse pela política. E aí a gente vai chegar daqui a pouco, né? A gente está falando aqui do legislativo, daqui a pouco a gente chega no executivo. Mas mesmo tendo 124 pessoas concorrendo, o número de mulheres ainda é pouco. Então São Sebastião do Paraíso eram 10 cadeiras e a Câmara mudou para 11. Na minha opinião, muito equivocado, tá, Alessandro? É muito vereador para pouca cidade? Não, eu acho que é pouco vereador para muita cidade. Tem ouvinte que vai bater em mim depois que eu falar isso. A ideia é essa. Você apanha. Eu acho que Paraíso tinha que ser 15 vereadores. Tá, eu defendo isso. Cícero de Deus, hein? Eu defendo isso publicamente. Deno, você recorta pra gente colocar. Aí você coloca aquele, com bastante destaque, né? Doutor Cícero Barbosa defende 15 vereadores em Paraíso. Mas vai ter gente que vai falar assim, isso é muito vereador pra pouca Paraíso. Não é, eu já te explico. Porque Paraíso lá atrás, quando tinha 45 mil habitantes, quando tinha 50 mil habitantes, era 15 vereadores. Essa mudança, essa lambança que eu classifico, ela foi feita lá atrás num pessoal que queria populismo. Tá? O populismo que vem de cima para baixo. O pessoal dizendo que você diminuir a quantidade de vereadores, você vai diminuir gasto. Isso é mentira. Porque o gasto que a Câmara de Vereadores tem, ele é o mesmo. Seja com 10 vereadores, seja com 15 ou seja com 20. Porque a Constituição Federal... A máquina já tá pronta para rodar daquele jeito, né? Tá pronta para rodar, mas além disso, Alessandro, é uma lei federal. Tá. A Constituição Federal, o que ela determina? Que de tudo que o município arrecada, você vai dividir por 12 e uma parte é do Legislativo, que é o que se chama duodécimo. Sim. Quer dizer, a 12ª parte. Então essa 12ª parte, ela vai para a Câmara independente da quantidade que você tenha de vereadores. E aí cabe ao Legislativo fazer um trabalho bem feito com o dinheiro que ele tem. E por que eu defendo 15? Hoje nós temos 75 mil habitantes, um pouco mais. Os mais otimistas vão dizer que tem 80. Eu já vi gente dizendo até de 85 mil, mas eu sou o IBGE que fica com 75 mesmo. A gente pode falar disso no outro momento. E a cidade cresceu. Você pega a minha região. A minha região hoje, que é a região de São Judas, é outra cidade. Exato. Quando você passa ali da Oliveira Resende para baixo, é do tamanho de Monte Santo de Minas. Na Avenida Central para frente ali, né? Da Avenida Central para frente. Ali você tem a região para cima ali do Jardim Planalto, para baixo ali Vila Formosa, a região do Jardim Europa.
é outra realidade. Aí você vai nos extremos da cidade. Você pega o que eu chamo de cinturão da cidade ali, que começa no Morumbi, Cidade Nova, Vila Muschione, João 23, Parque São Francisco, Belvedere, Riviera, Jardim das Hortênsias. Então, se você tem mais vereadores, a possibilidade de você ter uma representatividade múltipla, ela é maior. Você tendo apenas 10, ela é menor. Você chama atenção para essa parte da cidade, né? Vamos colocar a partir da Igreja da Abadia. A partir da Igreja da Abadia. Da Abadia pra cá, nesse cinturão que você fala ali, aquela faixa ali, é uma área... Que é dividido pela rodovia. É uma área muito populosa da cidade. E quem representa ali hoje? Quem? Ninguém. Né? Então, se você tem 15 vereadores, que é a minha defesa, você tinha uma possibilidade de levantar uma liderança ali da Cidade Nova, do Itamaraty, da Vila Muschione, e aí é o bairrismo mesmo, Alessandro. Nós vamos eleger alguém daqui porque a gente quer ter um pra trabalhar para aqui, dessa região. Hoje, lá na região de São Judas, a gente tem vereador eleito, mas já teve época que não tinha. Na Vila Formosa já teve época que não tinha, porque você acaba concentrando os vereadores eleitos numa determinada região e o cara não vai ter perna para correr a cidade inteira. Então eu sou da teoria que deveria ser igual lá atrás com 15 candidatos por esse motivo. O dinheiro já tá lá, E se você pegar de onde você fala, né, eu sempre, ontem ainda citava isso com uma pessoa, a partir de agora eu sempre vou chamar o São Judas a partir da praça do Ronaldo Faladais. Né, daquele espaço que está sendo revitalizado pela prefeitura municipal ali, que tem aquele carrinho de lanche do lado. Isso. Em frente tem um posto de combustível. Ali que era a antiga praça da FEPASA, né? Isso. Então ali vai ser a praça, já é na verdade, né, a praça do Ronaldo. E dali para frente, eu acredito que seguramente é a área que mais cresce na cidade também. A área que mais cresce na cidade e a perspectiva de crescimento ali é muito grande. E pensando nisso, nessa perspectiva de crescimento e da área que mais cresce, só tem um vereador que hoje ocupa a cadeira, que é o presidente atual da Câmara, que é o né? atual presidente da Câmara. A gente só esse, ninguém mais. Né? Melhor não. Mas é o atual presidente assim... da Câmara, todo mundo sabe quem é, mas é muito pouco. Porque você pega uma região que ela é praticamente do tamanho de Monte Santo de Minas, um único vereador. E aí, só pra gente colocar pro ouvinte de forma bem clara, Monte Santo hoje tem quantos habitantes? Monte Santo hoje tem em torno de 30 e poucos mil habitantes. A gente pode até fazer essa pesquisa aqui agora para saber. O Daniel vai ver pra gente quantos habitantes tem Monte Santo. Mas se a gente pegar, como você disse, eu, Cícero Barbosa, acredito que Paraíso tem 75 mil habitantes. Então a gente acredita que uns 30 mil tá lá pro lado de São Judas. É praticamente, Alessandro, 40% da cidade hoje tá naquela região. Pode dizer, Daniel, a gente tem quanto? Então a gente tem 20 mil lá em Monte Santos. A gente tem o São Judas com 30, é maior. 30 mil é maior que Monte Santos. Eu brinco que hoje o São Judas, a nossa região ali, é São Tomás e Itamogi junto. Então é muita coisa. Né? Ô Cícero, e você cita uma coisa, só voltando um pouco aqui, você cita a questão do duodécimo, que todo ano é devolvido uma quantidade grande do Legislativo, que tem esse dinheiro, é do Legislativo, ele devolve pro Executivo. Exatamente. Você acredita que se tendo 15 vereadores, essa quantidade seria melhor ou mais... Você tá querendo me colocar no fogo? Não, só tô te perguntando se seria melhor utilizada ou mais utilizada pela Câmara, ou seria da mesma forma, teríamos a mesma devolução? Ô, Alessandro, aí você me complica um pouquinho, porque aí eu tô deixando de lado a minha questão como secretário, a minha questão como político, mas dizendo do ponto de vista técnico. Sim. Eu acho que o Legislativo, quando ele faz um trabalho de qualidade, ele não tem que devolver um centavo pro Executivo. Não que eu esteja dizendo que o Legislativo, e vamos reforçar isso. E aqui a gente não está reforçando paixão, visão, muito menos partidarismo. Sim. Enquanto especialista em administração pública. Exatamente. E não estou dizendo que os presidentes da Câmara que devolvem são ruins. É que eu acho que se está devolvendo... Nem que tá certo que tá errado. E nem que tá certo que tá errado. Mas na minha concepção, se está devolvendo é porque eu não sei gastar. Você tem várias formas de gastar o dinheiro do Legislativo, fazendo uma escola do Legislativo que seja pujante, que atenda uma quantidade maior de pessoas, fazendo igual a gente tem lá em Pouso Alegre, com o posto do PROCON dentro do Legislativo, com programas que de fato mostrem a cara do Legislativo, para o Legislativo não ficar refém de prefeitura, porque são dois poderes autônomos, independentes. Você não vê o judiciário devolvendo dinheiro. Jamais. Eu tenho uma informação agora que não sou eu quem fiz a matéria, mas o Flávio Dino tá querendo dinheiro lá. Exatamente, você não vê o judiciário devolvendo dinheiro. Então são três poderes independentes, cada um gasta o que é seu.
Eu acho que se for feita uma gestão bem feita, com 15 vereadores, você tem condição de prestar um serviço maior para a comunidade, ter essa representatividade do negro, da comunidade LGBT, da comunidade evangélica, da comunidade católica, da comunidade espírita, do professor que não consegue eleger um vereador, do policial que não consegue eleger. Um retrato do que é a nossa comunidade. Porque o Legislativo de Paraíso, ao longo da sua história, a gente observa que ele é ocupado por quem? Por empresários, por advogados, né, por fazendeiros ou pessoas financiadas por fazendeiros. Mas aí você toca num ponto que de A a Z, não tem como a gente nominar todo mundo que é candidato aqui desse 124, mas ausência notada de algumas camadas da sociedade. Muito, ausência advogado, dentista. Você citava o pessoal Gil, da saúde. O Gil era dentista. Dos mais votados lá atrás. Médicos. Você não tem, se não me engano, que eu tô professores refinando... tem muitos aqui? Eu tô refinando esses dados pro próximo programa, Sim. Pra gente trazer quantos professores que a gente tem, quantos policiais, quantas donas de casa, porque eles dão um trabalhinho. Sim, e a gente precisou de esperar fechar o registro, porque agora é o dado que a gente tem oficial. Mas se não me engano, não temos nenhum médico candidato nessas eleições. E a gente já chegou a ter Antônio Carlos Bragiato de vereador, Dr. Arley de vereador, que eram médicos, né? E outros também. Chegamos a ter aí de vereador também, como médico. Dr. Henry, não. Dr. Henry não, mas teve um médico, Dr. Paulo Roberto, né? Que era médico também, foi vereador. Dr. Arley foi um mandato. Dr. Herbert, meu amigo de Rotary Club. Né? Então, quer dizer, os médicos hoje parece que ninguém quis abraçar a causa, não. Né, professores, que eu dei uma rodadinha aí no Divulga Cand, me parece que tem apenas 4 professores, para um público que, se você somar professor da rede municipal e da rede estadual, nós estamos falando de quase 1.000 profissionais. Quando você coloca a rede privada em ensino superior, e você tem uma comunidade escolar grande. E se tem alguém representando, você tem uma condição de garantir direitos de uma forma muito maior. Ou pelo menos ter uma caixinha de diálogo, de conversa que facilita mais. Mais acessível. Né? Exatamente. Então a gente sente falta disso. Né? Então a minha defesa, deixando claro pro ouvinte que não é que vai gastar mais, você tendo 15 a representatividade. Te coloquei no espírito agora, hein? Te coloquei no espírito. Da própria imprensa, nós temos pouca gente da imprensa, que sempre foi característico de ter muita gente da imprensa, né? Vou pegar o meu querido distrito da Guardinha, tá sem vereador. Se você tem 15, a possibilidade de alguém da Guardinha ser eleito é muito maior. De Termópolis ter um representante é muito maior. E aí você não sobrecarrega ninguém. Porque o que a gente vê hoje... Que mora na Guardinha, a gente tem quantos candidatos? Você vai apurar, mas a gente já pode falar que o Deno me dá informação aqui extraoficialmente que tem um. Que tem um e tem mais uma candidata. Acho que a família lá na Aguascalientes e Termópolis são 2, né? Isso. Então, da Guardinha de Termópolis, a gente pode dizer aí que direto ou indiretamente tem 2 concorrendo, né? Sem citar nomes e sem entrar no mérito, mas com dificuldades grandes de serem eleitos. Porque estão em partidos grandes, em partidos que vão eleger uma cota de votos grande, e aí se você tem também mais vereadores, essa cota de votos desce, ela vai ser reduzida e todo mundo passa a disputar de igual para igual. Cícero, e essa equiparidade ou igualdade, se assim você preferir, né? Como é que a gente separa isso? São 124 candidatos, por quantos partidos? Como é que funciona isso hoje? Se não me engano, Alessandro, porque como eu disse, a gente estava guardando os dados oficiais, que estão aqui, eu até trouxe no programa de sábado passado e a gente pode passar rapidinho. PSB, 1 partido, Solidariedade 2, Avante 3, Novo 4, PL 5. Aí você tem a Federação Brasil da Esperança, que junta PT, PCdoB e PV, mas que conta como um partido só, 6. Tem o PP 7, tem também o PSD 8, União Brasil 9, Mobiliza 10. E aí depois, deixa eu ver se não esquecemos de ninguém, Mobiliza 10, Republicanos 11, o Solidariedade eu já havia falado. Então basicamente você tem aí provavelmente 12 chapas concorrendo, né? Então são 12 agremiações que estão concorrendo. Uma média de 10 cada um. Uma média de 10 cada um para chegar aí nos 124 candidatos, né? Então são 11 vagas para vereador com 12 chapas formadas. Então, se a gente fosse fazer um vereador por chapa, uma chapa já ia ficar fora, que não iria conseguir eleger ninguém. E é interessante desse ponto de vista que você está dizendo, porque mesmo tendo esse número grande, né, de 124 pessoas, me chama a atenção agora como que funciona esse mecanismo dos partidos, né?
Porque até certo ponto, ou até onde eu me lembre, a gente tinha meio que certo, assim, aquela coisa da direita e da esquerda, né? Ou do centro ali, né? Então você tinha como referência de esquerda o PT, como referência de direita o PSDB, o PFL, né? Que hoje virou democratas, né? Hoje o PFL virou PRD. E hoje é PRD. É um partido novo que foi criado. Então, e aí vai mudando, enfim, não vem ao caso as siglas e o nome desses partidos. Mas eu acho que isso contribui também, porque, assim, quando a gente vê essas 124 pessoas, tem alguns nomes aqui que a gente sabe que entraram pra compor. E aí, não te cortando, mas olha pra você ver como que a coisa é interessante e justificando por que eu te falei que é muita gente em Paraíso. 75 mil habitantes, 124 candidatos. Aí você pega a minha segunda cidade, né? Eu já chamo de segunda cidade porque eu já me considero 50% paciência, porque 10 anos trabalhando lá, indo pra Passo todo dia, Passo 106 candidatos para uma população de 130 mil habitantes. Tá naquela conta dos 10. Exatamente. Praticamente o dobro de habitantes de Paraíso e com uma quantidade de candidatos muito menor, né? E a gente vai esmiuçar isso na região de abrangência, não todas as cidades, mas seria interessante, Franca, que a difusora é muito ouvida, para saber essa quantidade de candidatos. Passos você já trouxe, mas uma coisa é certa, né? A gente tem esse ano uma disputa muito maior pelo legislativo do que para o executivo, ou é impressão minha? Não é impressão não, e a gente pode até dizer, Alessandro, que não é só hoje. Eu vou dizer para você que eu tô na política aqui em Paraíso, direto ou indiretamente, desde 96, e eu percebo que a cada ano que passa tá mais acirrado, né? Tá muito mais acirrado por conta dessa questão de você ter poucas cadeiras, muita gente de olho no salário e não de olho na função do vereador, que isso a gente sabe que infelizmente acaba acontecendo, não estamos falando do A ou do B, e aí a disputa pelo legislativo ela é muito mais acirrada, porque você ainda vai ter vários fatores que contribuem para isso. Quem está fora do processo é mais difícil de construir nome, de construir carreira dentro de 45 dias. Para quem já está dentro da Câmara, com a máquina na mão, sentado na cadeira de vereador, ele tem uma visibilidade melhor do que o candidato que está chegando agora, né? Então é uma disputa muito acirrada, legislativo não é brincadeira não. Pessoal, então é muita informação, né, Alessandro? Muita coisa demais, e a gente vai fazer esse ano aqui, como a nossa direção pediu, uma cobertura muito detalhada para você, ouvinte da difusora, mas eu tenho que ir agora pro nosso bloco de intervalo, porque a rádio tem que faturar, o nosso anunciante tem que aparecer para você, ouvinte, que é esse o espírito da rádio, e a gente volta daqui a pouquinho falando, respondendo ao Alessandro sobre a quantidade de candidatos lá em Franca e pra gente falar sobre executivo. Exatamente, então você fica na sintonia que depois do intervalo tem muito mais. Paraíso acontece aqui, na sua difusora, a Rádio da Família. Estamos apresentando o programa Paraíso Acontece. Paraíso Acontece, na Difusora FM. Estamos apresentando o programa Paraíso Acontece. Paraíso Acontece, na Difusora FM. Voltamos então com o nosso programa Paraíso Acontece desse sábado 17 de agosto, e a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre as eleições desse ano de 2024, com ênfase no poder legislativo, aqueles que estão disputando uma cadeira para a Câmara de Vereadores. Alessandro Calixto me perguntou antes do intervalo, para a gente ter uma ideia aí, a quantidade de candidatos da nossa vizinha cidade de Franca, Alessandro, e lá em Franca são 249 candidatos a vereador. Então quer dizer que Paraíso realmente tem candidato demais. É muita coisa, porque Franca nós estamos falando... Só para repetir? 249. Mas por que eu tô dizendo que Paraíso mesmo assim é demais? Porque Franca é aproximadamente 300 mil habitantes. Então se você for fazer uma conta, daria em torno de um candidato para cada 1.000 e poucos habitantes.
Paraíso são 124 candidatos para 75 E Franca é mil pelo habitantes. menos 4 vezes e meia maior que Paraíso. Exatamente. No mínimo, né? É no mínimo isso. Mas a gente vai trazer essas curiosidades pro ouvinte bem candidato. aí no decorrer desse mês restante de agosto sim, e você vai setembro. ter tempo, até porque hoje é dia 17, é sábado, mês de agosto de A gente 2024. ainda tem mais 6 fins de semana A gente antes tem das tempo eleições. ainda para falar sobre isso. A gente está fazendo já o contato, né, com esses presidentes de partido. Não vai ter a possibilidade de trazer, porque com certeza alguém vai dizer assim: Cícero, Alessandro, você não vai trazer, Deno, o povo que está candidato. Os candidatos aí. a vereador não dá, Não tem né? jeito, não Tinha tem que como. ser 2 por dia que Não ia tem faltar. como. São 10, 12 partidos, então a gente traz os representantes desses partidos. E lembrando que sempre é um convite, né, Cícero? Sempre é um convite. E todo convite a gente sabe que um sim ou não, né? Mas esperto é aquele que aceita o convite e pode vir falar. É, porque independente das nossas convicções pessoais, aqui na rádio nós somos profissionais do Exatamente. jornalismo. A gente tá aqui para ouvir todo mundo, dar espaço para todo mundo, como foi com as entrevistas com os vereadores, e quem vier tem essa oportunidade de falar do que tá fazendo. Com certeza. Vamos falar de eleição para prefeito? É agora, porque me chama a atenção uma matéria que saiu no Jornal do Sudoeste, até aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Nelson, que sempre tá na sintonia, sempre tá acompanhando, falando, né, o porquê de termos hoje somente 2 pessoas, 2 agora já candidatos, porque aqui está como concorrendo, né, no site do TSE, 2 candidatos. Em outros momentos só tivemos mais. Já tivemos 2 a mais. prefeito e 2 a vice-prefeito. E aí nessa matéria lá do Jornal do Nelson, né, do Jornal do Sudoeste, algumas figuras conhecidas da política paraisense Fazendo uma análise, fazendo né? a sua análise e dando a sua opinião acerca disso que a gente está conversando agora, que são somente 2 candidatos. Me chama a atenção, né, a fala que vai muito na direção tanto do atual presidente da Câmara, do ex-prefeito Mauro Zanin e também do Zé Edith, que é presidente de partido. Foi vereador, que foi foi candidato a vereador e é uma prefeito. figura política importante na cidade. Que existe hoje um pouco dessa coisa das pessoas não quererem, né, se envolver muito. Receio de não querer De envolver não querer com a política, se envolver né? e não querer estar junto ali. Para Paraíso, Cícero, eu acredito que a cidade, não só a cidade perde, mas o processo eleitoral, o processo democrático perde quando a gente tem somente, diferentemente de vereador que tem muito, Para prefeito para ninguém prefeito quer, não. parece que ninguém quer. Isso daí é um fenômeno que tem algumas influências históricas, né? Consequência do que foi vivido nos últimos anos. Porque a gente sempre teve na cidade 2 grupos políticos muito bem desenhados. E era né? aquele negócio que eles chamam de polarização, né? Havia Lá uma e cá. polarização, da mesma forma que você tem lá a nível federal Bolsonaro e Lula, você Uhum. tinha Reminho e Carlos Melles. Sim. Né? Então você tinha, ou você era do grupo do Reminho, ou você era do grupo do Carlos Melles, Ou do você lado era de cá, do do meio. lado de lá, né? Era do Assim. lado de cá, do lado de cá, ou você era do meio, que o meio normalmente era quem brigou com um ou com o outro e ia pro E meio. pavimentou sua própria via ali. E pavimentou sua própria via. Foi como aconteceu lá em 2004, que você tinha o candidato Mauro Zanin de um lado, o candidato Pedro Cerise do outro, e o Valdir Merculini, que brigou, tentou um voo solo no meio do caminho com os outros candidatos. Né? Depois, em 2008, que foi a reeleição do Mauro Zanin, foi uma eleição que você teve 6 candidatos a prefeito, mas tudo candidaturas menores, tentando ali uma situação diferente, e aí deu no que deu. Mas Mauro não deixava Zanin de fazer um barulho, né? e o atual prefeito da época foi eleito com um número muito expressivo de votos. Dessa vez a gente tem aí um pouco disso, que esses 2 grupos políticos, Melles e Reminho, de uma certa forma se desidrataram com o decorrer do tempo, até porque isso é uma questão natural da vida, né? O indivíduo vai mudando as suas concepções, tem a questão de idade, tem a questão do tempo, tem a questão do que conquistou na política ou o que perdeu na política. E você tem um prefeito que fez um trabalho muito significativo e que usou a mídia, principalmente rede social, de uma maneira muito impactante. Né? Então você tem, por um lado, o problema do desgaste dos grupos políticos, mas você tem também aquilo de um prefeito que mostrou a cara praticamente os 4 anos. O atual prefeito tinha publicação todo santo dia. Então isso, de uma certa forma, assusta quem tá de fora. Ele vai falar, opa, esse cara tá fazendo campanha 4 anos indiretamente. É que, na verdade, chegar do aí nada. um olhar pessoal meu, eu vejo da seguinte forma, né? O espaço, ele existe para ser ocupado. Existe para ser ocupado. Se você não ocupa, não tem a ocupação do espaço, automaticamente as pessoas entendem que você não tá nem aí, não quer. Porque é o famoso deixou. candidato de paraquedas, né? Sim. O candidato a prefeito, ele não pode aparecer só
3 meses antes da eleição, porque a cidade E a gente vive um mundo diferente, Cícero, principalmente pós-pandemia, em que a rede social não é que ela ganha força, mas ela passa a ser um instrumento, um veículo, uma forma de propagação. Eu vou até também dizer, Alessandro, como alguém que pesquisa rede social por ser tecnologia educacional, mas alguém que está do outro lado aqui do jornalismo, que a rede social pós-pandemia ela se consolida talvez como meio de comunicação mais eficaz. Sim. Né? Porque nós aqui pelas ondas do rádio a gente chega longe, a gente não depende de sinal de internet, mas o cara tá na fila do ônibus, ele tá com o celular, ele tá dentro do ônibus, ele não tá com radinho de pilha igual era antes, mas o celular ele tá ali no Instagram, ele tá no Facebook. E assim, é incontestável, né, essa presença da rede social, porque nós aqui, rádio... A gente utiliza a rede social também, né? O rádio, eu acho que ele se apropria dessa velocidade. Dessa velocidade, dessa tecnologia, até porque o rádio sempre teve ali no seu DNA, em ser ágil, em ser rápido, em ser instantâneo, né? E isso tudo a rede social tem, e ainda com o recurso da imagem. Exatamente. Tanto que você tá vendo a gente aqui, né, no programa e tá ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram e exatamente, tá e tá no Facebook, então assim, a gente tá no Face, no YouTube, no Insta. Enfim, a gente está ocupando esse espaço dinâmica, também. Né? E essa área que foi ocupada, né, muito bem ocupada pelo atual prefeito, eu noto que pelos seus opositores, se assim eu posso chamar, serem um pouco mais tradicionais, não conseguirem dominar da mídia, ou às vezes ter que fazer uma preparação de mídia e o atual ou não quiseram lançar a mão dessa conversa, né, e o atual prefeito ele é muito espontâneo nisso. O cara tá ali, de repente, ele tira o celular e já tá gravando. É uma realidade que hoje, para muita gente, isso impacta. E não é só ele, né? Porque a gente vê quem tá com o mandato sendo cumprido nesse momento, um monte de gente fazendo isso. Você pega um prefeito de Passos, né, tá no mesmo figura estilo. Onipresente na internet. O cara publica coisa o dia inteiro, você vê vários outros, né? E aí tem um amigo meu, prefeito de Ribeirão Preto, que não consegue fazer essa pegada. Duarte Nogueira é uma outra realidade. Ele não até porque ele é de uma outra época. É de uma outra geração, né? É de uma geração, 2 gerações anteriores. Eu confesso que essa tal da rede social toma um tempo. Hein? Toma um tempo. O cara... Então eu entendo que esse movimento aí de ter apenas 2 candidaturas tem muito a ver com isso. Uma renovação dos grupos políticos da cidade e também o espaço ocupado pelo atual prefeito de uma forma impactante, com o trabalho que foi prestado. E aí deixa o pessoal meio cismado, né? E aí eu te pergunto, dessa quantidade toda de votos válidos que a gente tem na cidade, quanto você acredita que são eleitores que estão hoje lançando mão desse smartphone, desse telefone, dessa internet e não são esses eleitores tradicionais, se assim eu posso dizer? Alessandro, aí já é controverso. Porque a gente tem uma ideia e uma visão de que todo mundo mexe com rede social, que todo mundo domina a rede social. Mas isso não é verdade. O que acontece é que a rede social, ela instiga o boca a boca. Você não viu o vídeo, mas o Daniel não viu e comenta com você. Cria o tal do engajamento e depois vai pro boca a boca. Exatamente. Né? Então o engajamento do boca a boca ele é muito maior, porque uma pessoa vê o vídeo no Instagram, ela comenta com mais 3, 4. Sim. E esses 3, 4 não necessariamente vão ver. E ele vai seguir aquilo. Opa, você viu o que o Daniel estava fazendo no vídeo? Ah, mas você viu o vídeo? Não, eu não vi. Foi a Lucimar que me contou. E eu lembro que ali na campanha para presidente teve uma coisa muito, muito interessante. Acho que até talvez por conta dessa história de ter lado A e lado B, ou lado de cá e lado de lá, né? A tal da polarização. Um monte de gente que tem 65 mais ou 70 mais? 70 mais. 70 mais que não tem a obrigatoriedade, de votar. Tem um monte de gente que fala, mas o meu neto me falou e eu que tá rolando isso lá na internet, eu vou por conta disso. Exatamente. Né? Então, assim, acontece muito isso. Hoje eu acredito que metade da população não usa rede social da maneira que a gente pensa. Até porque não tem um acesso, né? Infelizmente o acesso ainda não é dessa maneira tão unânime como... Sim, não é igual o rádio, todo mundo pode sintonizar no carro, ou no radinho de pilha, ou... Porque, por exemplo, você que vai pra Guaxupé mais tarde, eu que vou pra Passos. Sim. A gente consegue sintonizar o rádio, mas você não consegue usar a internet daqui até Guaxupé. Sim, até por 2 motivos. Primeiro, porque não tem como dirigir e ficar ali na internet, pelo amor de Deus. Né? Não faça isso, quem tá ouvindo não é isso agora. Que a gente tá dizendo, viu? Não é isso, né? Além pela legislação de trânsito de ser proibido, a gente tá falando da integridade física da gente do outro também. O sinal não chega. A primeira coisa é a segurança, né? Pra mim, pra quem tá do lado oposto da pista, e o sinal, a gente não tem a conectividade. Se você for com alguém de carona, eu for com alguém de carona, essa pessoa não vai conseguir usar a internet daqui até lá, que não tem conectividade. Então, zona rural ainda não chega, não há uma cobertura de zona rural 100%, não é universalizado, e dessa mesma forma
outros aspectos. E aí a gente tem essa questão da internet, tem somente 2 candidatos a prefeito e 2 candidatos a vice-prefeito, e aí eu te pergunto, isso facilita ou isso dificulta uma campanha como está iniciando hoje, dia 17 de agosto? Ter menos candidato ou uso da internet? Ter menos candidato. Eu acho que complica, Alessandro. Eu acho que complica para os dois lados. Né? Porque para quem está tentando a reeleição, vai ter que fazer uma campanha bem impactante para poder mostrar o seu valor, para poder mostrar aquilo que foi feito. E para quem está chegando, então, o BO é ainda maior. Né? Porque para quem tá chegando, e ainda mais que mostra a cara... tentar ou querer desqualificar o que tá sendo o que foi feito. E talvez não precisa nem de desqualificar, porque eu vou daquela linha política, porque para eu poder defender que o Alessandro é bom, eu não preciso dizer que o Danilo é ruim. Exatamente. O cara que tem proposta, ele não vai fazer um debate de pessoa, porque é isso que a gente tem que acabar na política brasileira. Mas o que a gente nota ano após ano, até agora, 2024, isso. Essa é a prática. Essa é a prática, mas não deve ser isso. Se o teu candidato começa a falar mal do outro, é porque ele não tem proposta. E assim, ainda não inventaram. Eu tava vendo agora, a gente comentava fora do ar do debate, e aí não tem como a gente fugir da cidade de São Paulo, não que é a maior cidade referência, da né? América Latina, e os candidatos lá. E aí 2 coisas chamam atenção, né? O Datena, enquanto candidato... Que tá apanhando por não saber utilizar o microfone. Morto. Eu falei, não é possível, o cara... Não, o cara usa o microfone todo dia, não sabe. O cara trabalha com isso. Mas aí, Cícero, acontece uma coisa que eu falava muito, até um abraço pra ele, Ademir Santos, foi locutor aqui da casa, amigo da gente, eu falava pra ele, que ele usava muito aquela coisa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E bate mesmo. Mas aí tem aquela coisa, uma coisa é ser vidro. Outra coisa é ser vidraça. Aí muda de figura. E o Datena o tempo todo, ele fica batendo quando eu tiver. E agora ele tem a oportunidade de estar dizendo o que ele pode fazer, ele não consegue. Não consegue falar. Né? Interessante. Então é muito isso, complicado, porque é o detalhe que você tá dizendo aí, né? O cara tem a imprensa, mas você também tem que analisar. Uma coisa é você fazer um programa gravado. Sim. Outra coisa é fazer um ao vivo. Mas uma coisa é o que você acabou de dizer, né? Eu poder falar, o Cícero não fez isso. É mais fácil. É mais fácil do que eu falar o que eu consigo fazer. Eu brinco muito, Alessandro, que ser oposição é a coisa mais gostosa do mundo. É muito tranquilo, porque qual é o compromisso que a oposição tem? Em alguns momentos, a oposição não vai ter compromisso. O cara que quer ser candidato de oposição, se ele não tiver proposta, se oposição por ser oposição é muito fácil, porque ele vai falar, eu não gostei do corte do cabelo do Alessandro, o paralama ali tá branqueando. Né? Olha o tupete do Danilo, gastou 2 kg de gel hoje, eu não gosto disso não. Ele tá prejudicando a natureza, porque esse gel aí, se você somar no final do ano, blá 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 blá. É mais fácil. Agora, debater proposta é outra realidade. Para quem vai fazer uma campanha de 50 dias para poder mostrar a cara e convencer que as propostas são boas, é complicado. O Cícero, uma outra coisa que chama atenção também, né? Aí voltando pra gente aqui na comunicação, que a legislação mudou toda, né? Mudou tudo. Então, a partir da 00:01 desse dia 17, é permitido uma série de coisas. Na verdade, ontem, dia 16, né? Dia 16, né? Começou na sexta-feira e a coisa seguiu, né? E aí você tem o rádio, por exemplo, a TV, a gente começa só no dia 30. Com a propaganda eleitoral gratuita, né? Obrigatória e gratuita, eu gosto de frisar isso. Mas gratuita... entre aspas, né? Porque o governo federal ele vai desembolsar alguma coisa com isso. Existe um custo pro governo, né? Existe um custo pro governo e partindo do princípio que essa emissora, ela tem uma permissão de um órgão do governo, aí fica tudo em casa. Acaba ficando tudo em casa. Acaba ficando tudo em casa. Mas eu digo que mudou muito porque, por exemplo, e eu sinto com saudosismo, sem valor de juízo algum, claro, pra te falar se era bom ou se era ruim. Do comício, da camiseta, do muro pintado, do boné, do muro pintado, da reguinha, do chaveiro, né? Politicamente correto isso não dá, porque quem tem mais poderio bélico financeiro vai poder fazer, quem não tem não vai poder fazer. Mas era algo que chamava atenção, Mas chamava atenção, né? E aí a gente fala de fomentar também uma economia, aquelas meninas que ficavam bandeirando na rua. Hoje reduziu muito, uma regra totalmente diferente, existe, né? Toda uma regra, mas só que a gente tem hoje algo que chama atenção, e aí como pesquisador, né, e você tem... E aí a gente tem que encerrar, que o Danilo já tá me cutucando. Eu tô vendo ali. E aí você tem o doutorado, que pode falar um pouco mais, mas a gente pensa agora em rede social, a gente pensa em tráfego pago, a gente pensa em inteligência artificial, tudo isso dentro de uma campanha eleitoral.
Tudo isso, porque você mudou o instrumento. Uhum. Né? Você não tinha internet, você usava a reguinha. Porque o menino ia pra escola, carregava aquela régua, ia fazer dever de casa, tava com aquilo, a camiseta, e não tirava. Tem gente que tá dormindo com camiseta de campanha de 20 anos atrás até hoje ainda. Tem gente que coleciona, tem gente que coleciona. Adesivo, então, santinho, etc. Mudou o instrumento. Antes o instrumento era um instrumento tátil, um objeto que eu pegava e levava. Hoje o instrumento vai ser a internet. E já tá sendo, porque o que pingou de coisa no meu Instagram a partir da 00:05 da sexta-feira pra hoje, entrei em rede social já ainda. tem candidato divulgando pra todo lado, a coisa já tá daquele jeitinho. Pegando fogo. E aí tem todo um cuidado, não pode ter um determinado abuso, tem uma forma toda, e por isso que a gente, tô reforçando até no ar, viu, Danilo, pra te pressionar mesmo. Semana que vem a gente quer o Danilo aqui com a gente, do cartório eleitoral, fica pra poder aqui, trazer registro, essas regras, né? Estive lá no cartório eleitoral presencialmente, até porque tá longe tá do lado, da do gente lado, aqui, né? Aqui na Delfim Moreira, e aí o que me foi falado, né, ou com o Danilo, ou com o juiz eleitoral, ou com a promotora eleitoral. Me foi falado oficialmente que tem uma demanda grande dos candidatos que estão chegando, por isso de não poder. Mas é só a abertura de uma eleição, né? Eleição só o começo, 2024, né? Ainda temos aí 5 finais de semana. A gente vai ter muito pra falar, 5 nada, né? São os 2 próximos de agosto e mais 24, 4 de setembro, né? Então são 6 finais de semana aí pra gente falar bastante coisa pra você ouvir. E vamos ter a condição de falar desses 2 candidatos a prefeito, desses 124. Vamos trazer os 2 candidatos a prefeito aqui pra serem entrevistados, pra poder conversar. A gente não vai participar de debate, a gente não vai participar... a gente vai fazer um bate-papo, uma sabatina, talvez, algo do tipo. E aí aquela coisa, né? Num prazo e numa data que seja condizente para a emissora, para os candidatos. Enfim, estamos terminando de formatar aqui para que essa informação consiga chegar até você, ouvinte da nossa difusora. Mas fato é, ano eleitoral, tava todo mundo quieto. Tava tudo quieto. Ninguém quer saber disso, nas ruas da cidade já mudou até o movimento. Ninguém gosta disso. O que eu já vi de carro ontem e hoje é adesivado. E aí, a hora que carro fala, pra caramba. É igual a gente, que a hora que acende aquela luz vermelha no ar, valendo, aí muda, foi né? dada a largada. E a gente tem muito esse exemplo aqui no estúdio, porque tem pessoas que até adentrar aqui na porta do estúdio, sentar na cadeira que eu tô, ligar o microfone, acender a luz no ar, a pessoa é falante tudo. Chega aqui, trava, não fala... É o caso da Atena. Trava, não fala nada. Já tem outros que é muito parecido com o Alessandro Calixto aqui, não fala nada. Aí chega no microfone, quer ser o homem do rádio, né? Quer falar tudo, mas o da Atena é o típico exemplo que no ao vivo e sem ponto. Mas é sempre gostoso estar aqui. O Dani já deu 3 sinais que já deu acabou, 3 sinais. E aí é contigo. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, Alessandro. Agradeço a sua audiência, dona de casa, chefe de família, você do comércio, trabalhador que tá aí doidinho pra ir almoçar, mas tá com o radinho sintonizado com a gente. Um bom almoço pra você, uma boa tarde de sábado, que você tenha um final de semana abençoado, seu almoço de domingo com a família, que todo mundo que tá ligado na difusora possa ter um final de semana com as graças de Deus cobrindo a todos nós. E na semana que vem, se Deus quiser, dia 24, a gente volta com mais um Paraíso Acontece, com os trabalhos técnicos do meu amigo Danilon, do Cláudio Garcia, direção do Alessandro Calixto. Essa é a Difusora 103,1. Eu sou Cícero Barbosa. Paraíso Acontece, se despedindo de você para voltar no sábado que vem. A Difusora FM apresentou Paraíso Acontece.